Olá, mais uma vez é um grande prazer estar em sua companhia. E a partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo. E eu começo com as manchetes dos principais jornais do país. Vamos começar pela Folha de São Paulo. Milton Ribeiro dispara arma em aeroporto e é levado para depor na PF. O ex-ministro afirmou que o medo de expor a arma publicamente é que acabou ocasionando um disparo acidental durante check-in em Brasília. Mas ninguém ficou ferido. E agora o Estadão. Hepatite infantil de causa desconhecida já tem registro em 12 países. A maioria dos infectados está na Europa, mas a doença também foi detectada em Israel e nos Estados Unidos. No valor econômico, dólar encosta em R$ 5,00 e Banco Central anuncia leilão extraordinário. Moeda segue o rally que tem sido observado desde a última sexta-feira. E por fim, o Globo. Estados Unidos e mais de 40 aliados anunciam mais armas para a Ucrânia. Um dia após a Rússia, Moscou, citar perigo real de uma terceira guerra mundial. Potências ocidentais veem aí a chance de derrota da Rússia no conflito. A Alemanha, inclusive, doará tanques. O Kremlin, por sua vez, responde e afirma que há risco significativo de um confronto nuclear. E ainda falando sobre a guerra na Ucrânia, a confiança das tropas ucranianas no leste do país está em xeque. A Rússia avança por essa região, na tentativa de criar um corredor até a Crimeia e deixa um rastro de destruição pelo caminho. A Ucrânia vem tentando resistir à ofensiva russa iniciada há mais de 2 meses. Mas na região leste do país, onde os combates se intensificaram nos últimos dias, é difícil manter o ânimo das tropas. Este é o Tochka-U, um foguete russo. Eles nos intimidaram por muito tempo que iriam disparar armas tão grandes e agora chegou a hora. Há cerca de uma semana estamos testemunhando uma ofensiva em nossos territórios e combates severos estão acontecendo. Na caótica batalha por Bavinkov, na frente leste da Ucrânia, as coisas não estão muito bem e os ataques frequentes a civis espalham o medo. Aconteceu de madrugada, por volta de 1h. Houve uma grande explosão e muita gente saiu correndo das casas, mas a vovó ficou lá sozinha. Os soldados chegaram de manhã e a levaram para o hospital. Achamos que é apenas uma desmoralização da população local e dos militares, porque quando chega ao ponto de as unidades de infantaria cavarem trincheiras e agora vemos a cratera que ficou, é claro que as pessoas não podem suportar nem psicologicamente. Moscou anunciou na semana passada que pretende estabelecer um controle total sobre o Donbás e o sul da Ucrânia para garantir um corredor terrestre até a Crimeia, península anexada pela Rússia em 2014. Várias cidades caíram nas últimas 2 semanas e as tropas russas continuam avançando, enquanto os ucranianos se limitam a tentar conter os ataques. Na batalha pelo Donbás, as perdas já são elevadas, mas a administração militar local se recusa a divulgar um balanço. Olha, comprar pela internet tem várias vantagens, não é mesmo? Por exemplo, a comodidade e os preços melhores, mas também pode reservar surpresas desagradáveis, como você vai ver nessa reportagem. O caso mais recente foi da recepcionista Gislaine. Ela comprou 2 celulares do site oficial do fabricante. 15 dias depois, recebeu a encomenda, mas no lugar dos aparelhos havia uma pedra de mármore. Nós pesquisamos muito para ver que tem o cadeadinho lá no canto, código de verificação, tudo certinho. CNPJ, eu procurei saber se o CNPJ que tinha lá era o correto, e era o correto. Gislaine registrou um boletim de ocorrência e entrou em contato com um site que ofereceu o estorno do valor pago ou os aparelhos. Ela preferiu ficar com os celulares, que chegaram direitinho dias depois. O moço que foi entregar, ele não tinha uniforme, ele não tinha um crachá, ele foi de moto. No site da transportadora não tem um saque, não tem um e-mail, não tem contato nenhum. Eu pesquisei na internet, consegui um telefone daqui da cidade. Quando eu entrei em contato para verificar o que tinha acontecido, se foi entregue mesmo, a pessoa desligou o telefone e não respondia mensagens, nada. Então, assim, pode ser isso. E, inclusive,
A caixinha que eu recebi da outra vez era diferente da que eu recebi agora. Ela veio violada, depois eu olhando com calma, não tinha nota, não tinha nada, só tinha a notinha emitida de produto mesmo. Os outros 2 casos registrados esta semana em Campo Grande são de um consumidor que comprou um notebook no site de um banco e recebeu um tijolo, e outro que comprou um iPhone de R$9 mil pelo aplicativo de um hipermercado e recebeu, pasmem, 2 caixas de creme de leite. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a empresa que vendeu o produto tem total responsabilidade em caso de fraude, seja ela praticada por falha na segurança do site ou da transportadora. O primeiro caminho é reclamar nos canais administrativos do próprio vendedor, do próprio site oficial. Caso não haja uma solução satisfatória, nos procure, traga seus documentos, traga o número do pedido, que nós vamos resolver o seu problema com eficácia. O problema com a transportadora não interfere em nada o direito do consumidor. Os responsáveis são aquelas 2 empresas que estavam ali comercializando seus produtos. Olha, especialistas estão intrigados com um fenômeno em Xangai, na China. Apesar da alta no número de casos de Covid, a cidade apresenta baixa mortalidade. São 190 óbitos em mais de 500 mil de infectados. O gigante asiático conteve o balanço em menos de 5 mil mortes desde a detecção do coronavírus no final de 2019. Quanto às infecções, os números subiram para 200 mil casos sintomáticos e 470 mil assintomáticos, de acordo com balanços oficiais. Xangai, a cidade mais afetada do país pela variante Ômicron, registra uma taxa de 36 mortes por 100 mil infectados desde 1º de março. A taxa é inferior à de países que se tornaram exemplo da gestão da pandemia, como a Nova Zelândia. Se a maior cidade da China tivesse a mesma mortalidade que os neozelandeses, o número de mortos seria próximo de 300. Um aumento dos casos também é registrado na capital, Pequim, que iniciou nesta terça testes em massa para quase todos os 21 milhões de moradores da cidade. Habitantes de Pequim relatam o temor de um confinamento repentino, como o decretado em Xangai, onde muitas pessoas reclamam que não conseguem comprar comida ou ter acesso a tratamento médico. E hoje é celebrado o Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial. O objetivo da data é conscientizar as pessoas sobre os cuidados básicos contra o problema, que atinge grande parte da população. A repórter Maria Clara Leite tem mais detalhes. A hipertensão é caracterizada quando a pressão arterial está acima dos 120 de máxima e 80 de mínima, que são aqueles 12/8 que a maioria das pessoas conhece bem. Segundo dados do Ministério da Saúde, 25% da população brasileira tem pressão alta. E os principais sintomas são dor de cabeça, dor na nuca, tontura, enjoo e até falta de ar. E segundo o especialista com quem eu conversei mais cedo, as consequências de tudo isso podem ser graves. Maria Clara, excelente pergunta. O diagnóstico de hipertensão é importantíssimo para dar o norte terapêutico, para guiar o tratamento. A gente precisa saber se o paciente é hipertenso para evitar as complicações da hipertensão. São elas diversas: AVC, infarto, insuficiência renal e insuficiência cerebrovascular. Mas tudo isso pode ser evitado, né? Quais são os principais cuidados que nós devemos ter para evitar a hipertensão? Boa pergunta. Primeiro, uma modificação no estilo de vida. Evitar o tabagismo, praticar atividade física, evitar a obesidade, uma alimentação mais correta e a observação dos fatores familiares. Se você tem história de hipertensão na família, se seu pai e sua mãe têm hipertensão, procura um médico, procura um cardiologista. E uma vez com o diagnóstico preciso, fazer as modificações no estilo de vida e, em alguns casos, infelizmente na grande maioria dos casos, fazer uso de medicações, as chamadas medicações antihipertensivas. É isso aí, então, neste Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial, ficam aí as dicas do doutor para uma vida mais saudável e controle da pressão. E com essa dica importante que a Maria Clara trouxe, a gente encerra essa edição. Um bom fim de tarde para você e a gente se vê de novo amanhã. Tchau!